Donald Trump anunciou. A base comemorou. A internet explodiu. E, de repente, silêncio. A possível aplicação da Lei Magnitsky contra o ministro do Supremo Tribunal Federal brasileiro surgiu como uma bomba política. Não era pouca coisa. A Magnitsky é uma das sanções mais duras do arsenal jurídico dos Estados Unidos, usada contra ditadores, violadores graves de direitos humanos, oligarcas e chefes de regimes autoritários. E ainda assim, o alvo anunciado era um juiz de uma democracia ocidental. Por alguns dias, o discurso foi inflado. Manchetes, vídeos, threads, perfis comemorando como se a caneta já estivesse assinada. Mas então veio o recuo, sem coletiva, sem discurso firme, sem explicação convincente. Quando um movimento desse tamanho morre assim, não é erro, é cálculo. E é aqui que o arquivo começa a ficar interessante. Trump não é um político ingênuo. Ele conhece o peso simbólico de cada gesto. Ele sabe quando fala para inflamar e quando recua para não pagar o preço. A pergunta não é por que ele ameaçou. A pergunta real é por que ele voltou atrás tão rápido. Porque se a Magnitsky fosse juridicamente sólida nesse caso, ela teria avançado. Se fosse estrategicamente vantajosa, teria sido mantida, mas não foi. E isso indica que algo não fechava. Nos bastidores, longe dos holofotes, nos corredores do poder, 3 alertas começam a aparecer quase ao mesmo tempo. Primeiro, o risco diplomático. Sancionar um ministro da Suprema Corte de outro país não é um gesto comum. É quase uma declaração de guerra institucional. Abre precedente, cria retaliações e coloca os Estados Unidos numa posição desconfortável diante do mundo. Segundo, o risco jurídico. A Magnitsky exige critérios muito específicos. Não é opinião política, não é discordância ideológica. É violação grave, comprovada, documentada. E, segundo analistas, esse enquadramento não era tão simples quanto se vendeu nas redes. Terceiro, e talvez o mais sensível, o contexto brasileiro. Enquanto a narrativa internacional tentava pintar Moraes como vilão absoluto, dentro do Brasil avançavam investigações que complicavam seriamente o entorno de Jair Bolsonaro. Provas, delações, documentos, conexões. E aqui surge um ponto que muitos evitam encarar. Defender internacionalmente um aliado, quando as provas começam a se acumular, pode virar suicídio político. Trump já fez isso antes. Ele testa, ele ameaça, ele observa. E quando percebe que o custo supera o ganho, ele recua. Mas claro, essa é apenas uma leitura, porque onde existe silêncio oficial, surgem teorias, e algumas delas são perigosamente coerentes. Quando Trump volta atrás, ele raramente admite, ele simplesmente muda o jogo. E quem acompanha política internacional sabe, o que não é dito costuma ser mais importante do que o discurso oficial. Logo após o anúncio informal da possível sanção, começam a surgir sinais estranhos. Nenhuma confirmação formal do Tesouro Americano, nenhum avanço real dentro do OFAC, nenhuma movimentação concreta que indicasse que a engrenagem da Magnitsky estava de fato girando. Era barulho sem máquina. E isso acende o primeiro alerta. Quem deixou esse assunto inflar sem sustentação institucional? Nos Estados Unidos, a Lei Magnitsky não é aplicada por impulso político. Ela passa por filtros técnicos, jurídicos e diplomáticos. E nesses filtros, segundo análises de bastidor, o caso brasileiro começou a perder força. Primeiro obstáculo, a narrativa jurídica. Não basta discordar de decisões judiciais. Não basta alegar autoritarismo. É preciso demonstrar violação grave e sistemática de direitos humanos, com provas aceitas internacionalmente. E aqui entra um fator incômodo para quem apostava tudo nessa sanção. As decisões de Moraes, goste-se ou não, estavam amparadas por investigações internas, avalizadas por instituições e acompanhadas por órgãos colegiados. Isso não significa isenção de críticas. Significa dificuldade de enquadramento externo. Segundo obstáculo, o risco de efeito bumerangue. Fontes diplomáticas sempre alertam. Quando os Estados Unidos começam a sancionar magistrados de democracias aliadas, abrem precedente contra si mesmos. Amanhã,
Qualquer país pode tentar fazer o mesmo com juízes americanos, alegando excessos. Trump pode ser impulsivo, mas não é suicida institucionalmente. E aí entra o terceiro elemento, o mais sensível. Nos bastidores brasileiros, as investigações envolvendo Jair Bolsonaro avançavam. Não em opinião, em documentos, em depoimentos, em provas acumuladas. E aqui surge uma leitura que incomoda muita gente. Trump pode ter percebido que sustentar uma cruzada internacional em defesa indireta de Bolsonaro se tornaria insustentável caso as provas se mostrassem irrefutáveis. A política externa americana não costuma comprar causas perdidas. Defender alguém que pode cair judicialmente em outro país não é estratégia, é risco reputacional. Mas atenção, nada disso foi anunciado oficialmente. Nada disso foi explicado ao público. O que ficou foi o vácuo. E onde existe vácuo, entram as teorias. Algumas razoáveis, outras delirantes e algumas perigosamente plausíveis. No próximo ato, o arquivo vai abrir a parte mais sensível desse caso. As conspirações, as conversas não confirmadas, a suposta interferência de Lula, os interesses ocultos e a hipótese final que ninguém quer discutir em voz alta. O anúncio do recuo caiu como uma bomba, mas não foi acompanhado de explicação. Nenhuma coletiva, nenhum documento técnico detalhado, nenhuma linha clara dizendo erramos ou reavaliamos. E quando o poder não explica, o subterrâneo explica por ele. Foi aí que começaram a surgir as teorias. Teoria 1. A conversa que nunca existiu, oficialmente. Circulou nos bastidores diplomáticos a ideia de que Lula teria falado diretamente com Trump, pedindo uma descompressão institucional. Não há prova, não há registro, mas há precedentes históricos de contatos silenciosos para evitar crises maiores. Teoria 2. O susto jurídico. Analistas apontam que o governo americano percebeu que enquadrar Moraes na Magnitsky abriria brecha para questionamentos legais dentro dos próprios Estados Unidos. Advogados do Tesouro teriam alertado: o caso não se sustentaria em cortes internacionais. Teoria 3. Bolsonaro virou um ativo tóxico. Essa é incômoda. Com o avanço das investigações no Brasil, relatórios internos teriam mostrado que as provas contra Bolsonaro não eram frágeis nem superficiais. Defender indiretamente um aliado sob risco jurídico real poderia virar um passivo político para Trump. Teoria 4. Trump nunca quis sancionar de verdade. Segundo essa leitura, o anúncio teria sido apenas um sinal político para sua base, uma forma de mostrar força sem intenção real de executar a sanção até o fim, um blefe diplomático. Teoria 5. Pressão econômica silenciosa. Empresas americanas com interesses no Brasil teriam pressionado contra qualquer escalada institucional. Crise jurídica gera insegurança econômica e Wall Street não gosta de surpresas. Teoria 6. O efeito dominó internacional. Sancionar um ministro de Suprema Corte de um país democrático abriria precedente perigoso. Outros países poderiam retaliar com argumentos semelhantes. Teoria 7. Lula não pediu nada, mas o cenário mudou. Aqui a teoria é quase anticlimática. Não houve conversa, não houve acordo, apenas uma mudança de cálculo político. O custo passou a ser maior que o ganho. Teoria 8. Guerra de narrativas internas nos Estados Unidos. Parte do establishment americano não embarcou na pauta trumpista de confrontar o STF brasileiro. Houve resistência interna. Teoria 9. O recuo foi para evitar ridículo internacional. Sanção anunciada, ampliada por boatos, mas sem sustentação formal. Continuar seria admitir fragilidade técnica. Recuar rápido foi menos danoso. Teoria 10. A verdade é menos épica do que parece. Não houve conspiração. Apenas burocracia, risco jurídico, custo político e cálculo frio. No fim, o que fica não é a teoria vencedora, é a constatação incômoda. A política internacional funciona muito mais no silêncio do que no discurso. Trump voltou atrás. Moraes saiu da lista. Bolsonaro segue no centro das investigações. E o público recebeu
especulação. Porque no jogo do poder, transparência nunca foi prioridade. E é exatamente por isso que o arquivo continua aberto. Se você chegou até aqui, é porque percebeu que nem tudo que move o poder aparece nas manchetes. Algumas decisões não são explicadas. Algumas versões nunca são desmentidas. E muitos arquivos continuam ocultos. Se esse tipo de investigação te incomoda, te provoca ou te faz pensar, inscreva-se no canal O Arquivo Oculto. Aqui, a gente não grita verdades absolutas. A gente expõe as perguntas que ninguém quer responder. Deixe seu comentário. Qual dessas teorias faz mais sentido para você? Ou existe uma versão que ninguém está falando? Ative o sino. Compartilhe com quem ainda acredita em narrativas simples. Porque enquanto o discurso é público, o jogo real acontece no escuro. O arquivo oculto continua aberto.